Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do canal Fatecanos. Para quem não conhece o canal, a gente está trazendo alguns convidados de diferentes formações aí da FATEC, né, que seguiram caminhos diferentes nas suas carreiras, né? E hoje o convidado que a gente trouxe para vocês é o Guilherme. O Guilherme, ele é formado na FATEC Taquaritinga também, um grande amigo nosso. E ele fez o curso de produção industrial, né? E ele está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história. Tem um caminho um pouco diferente de grande parte do pessoal que a gente conhece que se formou nesse curso, né? Então a gente achou que seria bem interessante trazer ele para bater um papo com a gente hoje. E espero que vocês gostem, pessoal. É isso aí. Guilherme, seja bem-vindo, tá bom? É um prazer receber você aqui com a gente. Fico feliz de ter aceitado o nosso convite, mas eu vou chamar de Gui Tubarão mesmo, eu faço bullying. Né? Brincadeiras à parte. E seja bem-vindo. Fica à vontade aí para falar com a gente. Gente, boa noite. Eu agradeço muito vocês terem lembrado de mim, assim, até porque eu acredito que eu fiz o caminho um pouquinho inverso do que a maioria dos nossos colegas acabam fazendo, né? Migrando para grandes polos. Mas eu também tenho uma história um pouquinho inusitada, né? Porque concomitantemente com meus estudos na FATEC Taquaritinga, eu também jogava voleibol na época, né? E cheguei até a jogar um tempo fora, fui para a Finlândia, fiquei um tempo. E quando eu voltei para o Brasil, eu me vi, né? Joguei mais um pouco ali, mas eu me vi necessitado a entrar no mercado de trabalho, porque a carreira de quem joga não é muito longeva, mas o curso da FATEC sempre me possibilitou vislumbrar, né, oportunidades. Logo quando eu parei, tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional que na época construía a CSP, Companhia Siderúrgica do Pecém, né, na época. Grande, e a gente bastante grande. Era uma fusão da obra, né, da Vale do Rio Doce e duas empresas coreanas, né, a POSCO e a Donggo. E na época acabei trabalhando para a POSCO, né, que ter um braço de engenharia e necessitava na parte organizacional do gerenciamento das cravações das estacas, que fariam bem a fundação da siderúrgica. Então, era totalmente vinculado a tudo aquilo que eu tinha aprendido. Gestão de pessoas, organização de trabalho, previsão de alocação de recursos. Então, assim, eu usava muito diariamente tudo aquilo que eu tinha aprendido durante a faculdade. Lógico, eu tive que conversar com muitos amigos meus que já estavam atuantes na área, tive que buscar todo o material que eu já tinha conseguido na época para dar uma atualizada, mas assim, foi diretamente relacionado com aquilo que eu vi na FATEC. Então, me facilitou muito o ingresso nesse sentido, né? Logo depois, eu trabalhei um bom tempo lá, uma boa parte, depois a obra avançou, hoje está concluída, está bem bacana, é gigantesco. Eu acabei voltando para São José dos Campos ainda, para trabalhar como estatístico. Quem não teve estatística, né? Mas estatística na parte de voleibol. Mas foi curto tempo também, foi uma amostra só para ver como é que seria, me senti bem, mas ainda não era mais meu meio aquele, né? Então, te atrapalhando um pouquinho, mas veja bem, a estatística dentro do esporte, né? Então você vê o tamanho da magnitude do que a gente aprende, né? Dentro da faculdade. A gente não vai usar só na área de produção ou como o Lero, só na área de TI. A gente tem uma abrangência aí das disciplinas que a gente atua, que a gente aprende lá em vários caminhos, né? Desculpa te interromper, continua. Não, imagina, não, está totalmente linkado, Douglas, totalmente linkado. Por quê? Para fazer estatística ali, que é muito relevante para qualquer esporte de alto rendimento, se você não tiver um conhecimento mínimo, tanto da parte organizacional quanto da parte de coleta de dados, que a gente aprendeu muito bem, né? Não é só fazer a compilação dos dados que é muito importante, a coleta de dados é muito importante. E isso eu vim trazendo comigo, né? Aí, na contramão dos meus colegas, que foram todos para grandes polos, eu acabei voltando para minha cidade natal, que é Batatais, aqui no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, Franca. E Batatais é um polo muito forte na parte de transformação de aço inox. Não necessariamente produção de aço inox. A gente aqui é muito forte na parte de transformar o inox, chapas, tubos, metalão, muita coisa. E eu acabei trabalhando diretamente nessa parte. No início, eu acabei trabalhando no marketplace,
muito diretamente com previsão de vendas, previsão de demanda. Com isso, eu conseguia fazer compras, dar alocação de recursos. Quer dizer, vocês conseguem ver que tudo que a gente conseguiu aprender na FATEC, na época, a gente acabou linkando. Nesse meio tempo, eu saí da parte de vendas diretamente para o varejo e fui para a parte de vendas, mas assim, e alocação de recursos para a fábrica em si, tá? Trabalhei um bom tempo, continuando utilizando minha previsão de demanda, continuando utilizando minhas análises estatísticas de sazonalidade, de previsão de preços, de como é que o mercado estava se comportando, tudo embasado no conhecimento que veio da FATEC, tá? E até então eu não fui me aprofundando em curso nenhum, é tudo com a bagagem, lógico. A gente tem a network, né? A gente tem todos os nossos colegas que se formaram lá. Então, assim, toda vez que eu precisei de algum suporte, eu sempre recorri a alguém que tinha mais experiência que eu, que tinha mais bagagem que eu, e sempre fui muito bem atendido pelos meus amigos, formados na FATEC. Mas a base estava com você, né? A base estava comigo, mas assim, sempre que eu precisei, eu recorri a alguém que tinha uma base mais atuante, mas também advinda da FATEC. Isso que, assim, eu nunca migrei dali, eu sempre busquei a informação no conhecimento que a FATEC havia me dado, seja material que eu havia armazenado comigo, seja na experiência que eu armazenei, no conhecimento, seja nos meus amigos, assim, colegas que estavam atuantes na área e puderam me dar um feedback com a bagagem que eles tinham, de acordo com o que eles aprenderam também na FATEC. Então, assim, eu mantive todo o meu vínculo de análise de processos, toda a minha bagagem, eu sempre busquei dentro da FATEC. A FATEC sempre foi um campo muito rico, seja direta ou indiretamente, para me fornecer as ferramentas que eu precisava para poder prosperar naquilo que eu estava fazendo, tá? Quaisquer que fossem as disciplinas, tá? Eu saí dessa parte de vendas e comecei a atuar na parte de consultoria. Eu não vou falar assim de uma consultoria abrangente, riquíssima, mas o conhecimento necessário que eu podia ter me proporcionou atuar nesse sentido. Empresas que estão aqui que eu enxergo muito aqui no interior, eu posso falar mais pelo feeling que eu tenho daqui, não sei precisar nos grandes polos, é que muita gente tem até o conhecimento técnico, é empreendedora, consegue abrir seu próprio negócio, mas aí falta um pouquinho de tempo ou conhecimento para fazer uma análise de custo, para fazer uma previsão de demanda, para considerar sazonalidade e aí poder provisionar recursos, entendeu? Aproveitar bons gaps entre essa sazonalidade para fazer boas compras de insumos e matéria-prima. Então, assim, eu vejo um campo muito rico para quem pode atuar nesse sentido, porque existe uma crescente de pessoas abrindo seus negócios sem a preparação adequada. Então, você consegue pegar muitos negócios girando e que quando você consegue analisar para a pessoa, olha, você já fez a sua previsão de demanda, você sabe qual que é a sua curva ABC, você sabe qual que é o seu custo, você sabe se na sazonalidade você vai ter recursos para passar, na baixa você vai ter recursos para passar esse período, produzindo e se preparando para a alta, porque esse setor de inox, para quem não conhece, principalmente voltado para a parte de piscinas, seriam escadas, corrimãos, cascatas, duchas, chuveiros, uma série de produtos. Eles têm uma alta muito grande, que é o calor, óbvio, e uma baixa acentuada, que é bem calor e frio, tá? Então, assim, a maioria das pessoas assim, cresce os olhos na questão da alta, mas geralmente ele cresce na alta, mas não se prepara para baixa. Então, ele não consegue provisionar um recurso para passar esse período de baixa. Então, assim, e isso não se aplica só nesse setor, eu tenho certeza disso, né? Vários setores são sazonais. Então, acredito, assim, que a gente utilizando conhecimento básico, lógico, você não pode parar ali, mas bem fundamentado, é possível fazer uma diferença próspera naquele negócio que você vai atuar. Não, e pegando o gancho do que você falou, te cortando um pouquinho, o que acontece? Às vezes é um cenário que as pessoas saindo da FATEC não entendem. Muita gente, né, principalmente da nossa época, não sei, eles focam em vir para os grandes polos. E aí acabam deixando que as empresas do interior
desfavorecidas de profissionais de qualidade. Né? Então, assim, já mostrou um nicho de mercado aí, até mesmo para quem hoje, né? Hoje tem algumas unidades da FATEC no interior aí, que as pessoas podem, né? Quem assistir o vídeo, acompanhar aqui, podem falar, opa, peraí, ele falou aqui que em Batatais, aqui na região de Franca, região de Ribeirão Preto, aqui, né? Existe e é verdade, né? Uma falta de profissionais, às vezes, qualificados para atender a operação, porque muita gente migra para os grandes polos, né? A gente fala, pô, porque queira ou não, aqui eu digo não, aqui que eu estou em Araraquara, não estou mais em São Paulo, mas em São Paulo, principalmente, você tem uma gama de oportunidades maiores, né? Então, a gente entende, às vezes nem sempre é verdade, entende que a acessibilidade ao emprego aqui em São Paulo vai ser mais fácil, né? Mais rápida, mas de repente você vê no interior e você vê um leque de oportunidades. Eu concordo com o que você falou, porque eu vim para o interior agora, estou aqui no interior. Então, assim, eu tenho meus clientes lá em São Paulo, e aqui eu comecei a perceber isso que você falou. Tudo, você vê empresas até de grande porte ou de médio porte, mas elas não estão tão preparadas para atuar no ano inteiro, né? E aí você vê aqueles turnovers, né? Aquelas demissões em massa em alguns momentos, porque o cara não se prepara, né? O cara não tem um controle de produção, o cara não tem nada ali para aliar, né? Ele tem aquilo, ó, tô vendendo, tenho muita gente, parou a venda, mando todo mundo embora, né? Ele não consegue se planejar. Desculpa, manda bala, Guilherme. Não, é isso mesmo. E até na questão de remuneração, é lógico, assim, os grandes polos remuneram muito bem, mas tem um custo elevado de vida, acredito eu, né? O custo é totalmente diferente. Uma coisa que eu vou falar por feeling, que eu não teria dados para falar com isso, então pode haver um equívoco na minha fala, mas é o que eu vejo, assim, a princípio, é que a confiança no profissional aqui no interior, ela é bem comedida. Então, assim, eles te dão a oportunidade e à medida que você vai evoluindo, a empresa vai te dando um feedback. Tá? Existem empresas aqui com potencial de pagar tranquilamente o que empresas da capital pagam, de grandes polos pagam. Só que eles são bem comedidos nessa questão. Por exemplo, eu vejo profissionais ingressando em grandes empresas, em grandes polos, já com um salário condizente, assim, né? Aqui no interior eu vejo muito eles absorvendo profissionais, mas cautelosamente. Tá? E à medida que o profissional vai dando feedback, eles vão dando... Então, assim, existe isso também. Você dá o feedback para a empresa, dá o retorno, né? O payback, na verdade. Não é o feedback, é o payback. A empresa enxergar que o investimento dela em você vai trazer um retorno. E aí ela consegue proporcionalmente te remunerar. Então, eu vejo bons profissionais que chegaram bem tímidos e hoje em boas empresas aqui, até na minha cidade, com faturamentos altos, e que eles deram um payback para a empresa do investimento e a empresa remunera a contento esses profissionais. Então, assim, se você está se formando, se é novo, acabou de se formar, vale a pena entrar, se você vier para o interior, pegar essas grandes empresas, vale a pena entrar, vale a pena ter paciência, vale a pena investir em você mesmo, que geralmente, assim, eu acho que até via de regra, eu posso falar, o pessoal enxerga muito bem e dá um retorno bem bacana. Então, nesse sentido, eu achei bacana. Léo, você lembra que a Marina falou a mesma coisa? Até que ela fala no vídeo dela, que ela falou o seguinte, eu tive que dar um passinho para trás para começar, para chegar onde eu cheguei agora. Mais ou menos o que o Guilherme está falando, né? Você, peraí, você não vai chegar já ganhando milhões, dá aquela segurada na sua emoção, mas você consegue galgar aí devagarinho, de acordo com as suas entregas, né? Uma melhor posição e até um melhor salário. Nós tivemos uma convidada, que eu sei que você já assistiu, né? Eu tenho certeza que você assistiu, que é a Marina, e ela falou também disso, né? Por você, que às vezes a gente precisa ter uma maturidade para entender o seguinte, espera aí, eu ainda não estou tão preparado para assumir isso. Espera aí, vou começar aqui, vou me preparar melhor, né? Que nem você falou até que você fez o Yellow Belt, se eu não me engano o Green Belt, não foi isso? O Yellow Belt, o White... Então, eu fiz o White e o Yellow, estou preparando para o Black. É isso aí. Então, assim, mas aí você teve a maturidade de entender, ó, peraí, tô aqui e agora tô chegando aqui para chegar onde você tá, né? É isso que ela falou também e você repetiu aqui. Aí você vê que pessoas diferentes, né, Léo? De áreas diferentes, mas tem o mesmo entendimento do mercado e até de áreas diferentes, que a área dela é a área de logística, sua área de produção, de análise, de consultoria, bem diferente, mas... Mas assim, é o que eu falo, né? Na verdade, não deixa de ser uma consultoria,
mas é uma consultoria básica, mas assim, que eu me preocupo muito em fazer a parte base da empresa, o que geralmente o pessoal não é que não se preocupa, veja bem, não é que o pessoal não se preocupa, ou que não tem esse tipo de informação, ou que às vezes tem essa informação, pensa logicamente, só que às vezes a pessoa tem que atuar em outras áreas da empresa, às vezes em venda, às vezes em marketing, e acaba não tendo tempo para atuar na outra parte. Então, assim, e não busca ninguém nesse sentido. Então, assim, essa consultoria que eu acabo fazendo, que eu chamo de consultoria, mas é bem embasada no alicerce do básico, que seria o cara conhecer sua demanda, o cara conhecer seus custos, o cara ter a previsibilidade daquilo que ele está fazendo, passar pelas baixas bem estruturado. A parte de retrabalho é muito grande nesse setor, porque muitos dos processos são manuais, tá? Desde solda, acabamento, calandra. A gente usa equipamento, algumas partes passam por processos de corte a laser, mas a montagem dos produtos é muito manual. Então, eu dependo de uma habilidade grande do soldador, eu dependo de uma habilidade grande do acabamentista. Então, nesse sentido, a gente também está começando um trabalho novo, vai começar um trabalho novo, visando essa parte, poder dar uma atenção maior, que não que às vezes a empresa nunca pensou nisso, mas a empresa precisa girar. E ela não tem conhecimento, ela não tem dados de como isso está atrapalhando ela, o quanto um retrabalho está atrapalhando ela, quanto que está custando para ela, então, o desperdício, quanto que isso está custando para ela. Ela se preocupa, mas ela não quantifica, ela não qualifica. Então faz muita diferença. Não, e aí você entra direto, né, na questão da produção, entender os processos produtivos, onde são os gargalos, onde eu posso melhorar aqui, o que eu posso, dependendo de uma máquina, automatizar ou não, né? Porque também tem aquela questão, né? Quando a gente está olhando, fazendo esse olhar, não sei, me corrija aí que se eu estiver falando besteira. Quando a gente está vendo esse olhar de melhoria no processo, às vezes nós temos a solução, como eu costumo dizer, a ótima, a média e a mais simples, né? E aí a gente tenta mostrar para o cliente, né? É isso aqui, esses são os cenários, né? O que cabe no seu bolso nesse momento? O que né? Os três vão estar na solução. Justo. E outra coisa muito importante, que na verdade eu senti mais dificuldade ao começar a atuar nesse sentido, que mais do que o nosso conhecimento na parte de produção, está voltado ao que a gente aprendeu e o que a gente tem de feeling com parte de recursos humanos. Acho que o principal gargalo, se a gente pode dizer assim, é fazer com que as pessoas que estão ligadas a esses processos comprem, acreditem na ideia, trabalhem conjuntamente para que o negócio dê certo, porque quando você entra numa empresa, lógico, não tem unanimidade, mas até você conseguir fazer com que a maior parte das pessoas compre a sua ideia, veja que tem resultados, você acaba tendo o maior gargalo em pessoas. É isso que eu senti no começo. Você tem o caminho, você sabe como quantificar, você sabe como analisar, fazer a cronometria, verificar fluxo improdutivo, analisar gargalo, previsão de demanda, tudo. Você consegue analisar. Só que se você não tiver um profissional alinhado com você para coletar os dados fidedignos, para te auxiliar naquilo que você precisa para prosperar, na coleta e análise de dados, para você poder deixar a gerência tomar as decisões, é o que mais complica. Então, assim, para mim, o principal gargalo, fora a parte de produção, são as pessoas. Então, entra muito no que a gente viu de recursos humanos, de trazer a pessoa para você, de alinhar o que a pirâmide de Maslow, né? O que a pessoa espera daquela produção, o que ela espera daquela empresa, por que aquele profissional está atuando nessa área, por que esse profissional aqui entrou, por que o Guilherme entrou aqui na empresa, mas o que ele quer com isso? Qual que é o retorno que vai dar? Eu só anoto no papel, entrego para ele e é simples. Então, assim, essa parte de exposição do que está acontecendo, de onde a empresa quer chegar, por que ela quer chegar naqueles números, e o que ela vai fazer com aqueles números, por que eu tenho que levar 5 produtos de uma vez se eu levei a vida inteira um de cada vez e sempre deu certo? Então, entendeu? Então, assim, se você não fazer as pessoas comprarem também, é uma coisa que eu senti muita, não dificuldade, mas muito empecilho. Essa é uma dica fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando o cara se forma,
Até o Lelo também passou por isso, lá na área de TI isso não muda. Né? O cara acha que ele é Deus, né? Geralmente ele acha, me formei, eu sou Deus, e aí ele não fala nem um bom dia pro pessoal que está ali executando, diferente se é na produção, se é o cara que está desenvolvendo em TI, sentado no computador, né? O cara não traz o grupo para ele, né? Não, eu sei tudo, faço tudo, tenho que fazer o que eu quero. Né? E aí não funciona. Essa é uma dica que eu acho fantástica. Assim, traga o time operacional e diferente da área, né, para trabalhar contigo, né? Fala, ó, e aí, bom dia, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu falo por brincadeira, toda vez que eu chego na empresa, hein, Léo, eu sou palmeirense, então eu zoo todo mundo, né? Então já chego... Essa parte você corta, tá? E aí o que Mas acontece? isso que vocês estão falando, eu acho que é o básico, né? Quando a gente sai da faculdade, é lamentável se tiver pessoas que pensam assim, né? Sair da faculdade é o básico, é o degrauzinho inicial. Você tem uma escada enorme ainda para percorrer, né? Então, independente de quanto que você já percorreu, mantenha uma humildade, mantenha o time próximo, né? Eu acho que isso é uma dica para gestores de qualquer área também, né? Mantenha seu time próximo, conheça seu time, né? Saiba as qualidades e as dificuldades de cada um, porque você não está ali só para mandar, só para cobrar, você está ali para apoiar, né? Então, cara, é assim que você vai colher excelentes resultados, não tem o que falar. Continua aí com o seu Palmeiras aí. Não, mas porque senão, brincadeiras à parte, mas assim, eu atuo como o Guilherme também em algumas empresas, e ele vai, por incrível que pareça, ainda tem profissionais dessa maneira, infelizmente, entendeu? Que principalmente na área de produção, na área de TI, eu acho que eu tenho um engajamento melhor, eu vejo o pessoal de TI, todas as empresas em si, eu vejo um engajamento melhor para o pessoal de TI, não sei se é o perfil que é diferente, mas na área de produção, você vê muito disso, cara, você vê muito... o estagiário que desce na operação não fala nem bom dia para ninguém, né? Ele pega uma prancheta, né, Guilherme? E vai cronometrar e só falta falar, vai, começou, né? E assim, infelizmente, né? Claro que não são ninguém da FATEC, né? Não. Da FATEC não, só de outras faculdades, da FATEC não. Enfim, mas você vê. Desculpa, Guilherme, continua aí. Não. Então, assim, resumindo, é mais ou menos isso que eu penso. É um setor que eu estou ingressando, é um setor assim, que eu estou ganhando corpo agora, que eu estou me especializando, que eu acho que tem campo, como eu disse para vocês. Eu vejo muita gente aqui próspera, mas que não consegue ter esse embasamento sólido, e eu acho que dá para atuar muito diretamente nessa parte. Outra, não seria uma dica, mas outra coisa que eu achei que faz muita diferença para quem quiser atuar nesse sentido, quando começar um trabalho desse, procurar não se envolver muito na parte operacional da coisa, porque senão você não consegue ficar no estratégico, você não consegue fazer com que as coisas andem, você literalmente perde tempo fazendo uma parte operacional. Às vezes é alguém que você vai ajudar ali, fala, vou parar um minutinho para ajudar, ou você acaba assumindo uma responsabilidade que não é sua. Então, assim, o foco no estratégico acaba sendo muito importante. É lógico que você também não vai deixar de ajudar quando necessário, né? Mas tomar muito cuidado com essa divisão de estratégico, tático e operacional, que isso atrapalha muito no retorno dos seus resultados. Cada operacional que você faz, ele aumenta o teu lead time de entrega daquilo que você se propôs a fazer. Né? Então, sim, a outra parte que eu aprendi nas duras penas, né? E se eu pudesse falar isso, também acho bastante bacana. Isso é uma ótima dica. Então, assim, vale muito a pena esse sentido também. E aí eu queria voltar no gancho, porque, assim, tudo que eu falei aqui é tudo que eu aprendi na FATEC. E tudo que eu tive de network, se eu puder falar, 95% são pessoas da FATEC. Então, sempre que eu precisei de alguma coisa que eu tivesse dúvida, mesmo buscando com o conhecimento vasto que a internet proporciona, às vezes ela não te dá aquele feeling da pessoa que está agindo diretamente numa produção, ou que já passou por aquilo. Então, por exemplo, esse conselho, vamos supor, que eu falei da parte de não se envolver com o operacional. Muita gente sabe, parece óbvio, mas a partir do momento que se inicia um trabalho desse, você acaba se envolvendo. É um cara que te pede para segurar alguma coisa, para embalar alguma coisa. Quer dizer, você já saiu totalmente daquilo que você já tinha se proposto a fazer. Teu lead time, que era para entregar as metas, as sprints, vamos falar assim, o Lelo, que é mais voltado para os Scrum da vida aí, Scrum Master, as sprints que você tinha se proposto a fazer ali já estão quebradas. Então, entendeu? Você pode
Então, assim, isso seria muito interessante a gente observar, se alguém ingressar nisso aí, para tentar não misturar alhos com bugalhos. Brincadeiras à parte, Gui, você chega a utilizar metodologia ágil em algum trabalho que você fez ou não? Não, na verdade, não literalmente, mas eu uso os princípios. Por exemplo, quando eu tento. Agora, por exemplo, nesse projeto que eu vou iniciar nos próximos dias, qual que é a ideia? Eu já fiz uma prévia do que eles têm de necessidade lá, e eu identifiquei que a compilação de pedidos deles, para vocês terem uma ideia, a compilação de pedidos deles é feita do mesmo modo desde que a empresa começou. É uma empresa aí de 25 anos de mercado. Então, eles têm um sistema que sempre incomodou eles, mas eles não mudaram. Então, o que partiu do princípio? A gente vai mudar o esquema de compilação de pedidos e vai passar a fazer reuniões de sprint. Lógico que o prazo vai ficar delimitado de acordo com a necessidade da empresa, isso ainda não está, pode ser 1 semana, 10 dias, a gente não sabe, para poder fazer as programações, delegar as funções para cada um que vai fazer, que tem que entregar, né? Poder provisionar daí recursos e poder fazer girar aqueles pedidos que estão vindo, que vinham de uma forma, eu não vou dizer arcaica, mas vinham sem mudança há vários anos. Então, a gente vai fazer uma compilação diferente, vai passar para o pessoal da produção o que tem que ser produzido, e aí nas sprints a gente vai puxar os encarregados de cada setor para poder provisionar e deixar quem vai produzir à vontade para ter os fluxos sem faltar insumos, sem faltar matéria-prima, sem faltar coisas básicas, para que o profissional apenas gire dentro da produção. Não tem que se preocupar com faltou aquilo, eu não vou entregar no prazo. E aí daí a gente vai conseguir além de tudo, uma assertividade maior nos prazos de entrega. Acredito eu, né? Isso vai ser desenvolvido. Mas se você tinha perguntado de sprints, a gente provavelmente vai começar a fazer algumas assim para poder delegar as funções de entrega para a próxima semana. Beleza, e agilizar, né? Agilizar, porque queira ou não, quando o cara começa a se preocupar dentro da operação com coisas que são dele, exemplo, insumos, né? O insumo, o cara da operação ele não tem que se preocupar com isso. Tem um abastecedor de linha, um abastecedor de setor, tá ali, tem que estar ali, ele só tem que pegar e montar. Então, quando o cara começa a se preocupar com coisas que não é da função dele, ele acaba não entregando, deixando de ser ágil, né? E não entregando também o que ele precisa, né? Porque Podemos voltar agora. Beleza, vamos lá. Tranquilo. Ô Gui, você tem mais algum curso que você queria indicar para alguém? Alguma certificação que nem você fez aí, que você falou, mas falou um pouquinho. Façam que para minha área está sendo importante, alguma coisa do tipo? Tem sim. De repente até a escola, né, Gui? Você falou que você gostou do curso, quiser recomendar a escola, onde fazer e tal. Olha, eu fiz um curso com o IMAN, que presta uma consultoria até conceituada, e eles deram um curso de Lean, Sistema Lean de produção aqui na cidade. É um sistema, assim, eles implantaram estão implantando uma empresa forte aqui da cidade, bem próspera, que está crescendo exponencialmente. Os caras dobraram a área fabril em anos de pandemia, os caras dobraram a área fabril deles, é absurdo. E eles aplicaram lá, né, o sistema Lean, estão aplicando o sistema de sprints, tudo certinho, o pessoal bastante gabaritado. Então, assim, sistema Lean de produção indispensável para quem estiver nessa parte. E até trocando uma ideia com o Douglas... Pode falar mal, não tem problema não. Douglas fica até estranho. Fala, quem que é Douglas mesmo? Eu aconselho, assim, eu estou me aprofundando mais, eu acho que é muito bacana a parte do Seis Sigma. Então, assim, aí você pode procurar vários meios de certificação, mas desde o White, o Yellow, o Green já é super bacana, todos são muito bacanas, mas a partir do Green para cima, acho que já a conversa já começa a mudar, Black, e aí eu acho que faz muita diferença, principalmente nessa parte de produção, né, que vai eliminar desperdício, retrabalho, índice de defeito minúsculo. Então, assim, partindo para essa parte, eu acho que seria indispensável. Lógico, tem 1 bilhão de coisas aí para fazer, mas o que eu tenho visto que está ao meu alcance e tem feito muita diferença para mim são esses dois sistemas, né, que são interligados totalmente. O sistema Lean de produção da Toyota, que está vinculado totalmente ali com o Seis Sigma. E aí você vai... Gui, e aí, para quem não conhece só como funcionam essas certificações, explica para a gente só uma coisa. Como que funciona? Você falou que tem o White, o Yellow, o Green, depois eu acho que é o Black, né?
Quando que você tem que fazer um projeto, quando que você não tem, você tem que fazer alguma prova ou não precisa, é só fazer um treinamento, como que funciona isso daí? O White e o Yellow, mais tranquilo, você consegue fazer, você vai entender o que os caras estão propondo, o que é a metodologia, o que os caras buscam, qual o caminho a ser seguido, né? A partir do Green, você faz todo um requisito, um estudo mais aprofundado, você tem mais ferramentas para poder trabalhar, você vai trabalhar com muito mais ferramentas, principalmente estatísticas, tá? Que é aquilo que a gente estava falando, para poder ter as tomadas de decisões embasadas em relatórios estatísticos, né? Para você saber como você vai atuar, quais ferramentas você vai usar. E, a partir do Green, você já tem que vincular os seus estudos a um projeto prático, que vai ser avaliado pelo órgão competente, né? Quem deu o treinamento tem que ser certificado geralmente internacionalmente, né? Recomendo que seja internacional. Faça uma pesquisa aí, porque tem muita gente oferecendo gato por lebre, mas tem muita gente séria aí. Então, tem que ser uma certificação internacional, acho justo, né? Até porque nasceu em outro local. Mas, assim, aí, até a parte do Black, você precisa apresentar um projeto prático de acordo com a metodologia. E para se tornar... Aí vai ter o Master Black Belt, que aí você precisa de 5 projetos, pelo menos, relacionados ao Six Sigma, dentro das especificações do Six Sigma, atingindo as metas esperadas dentro da metodologia. Então, a partir do Green, o negócio já fica mais sério, você precisa apresentar alguma coisa prática dentro da metodologia, atingindo os resultados. A partir do Green, você já consegue ter muito embasamento, então, para atuar no mercado de trabalho, né? Positivo. Ele já disponibiliza ferramentas que te dão um feedback maior, não só para você, mas para aquela empresa na qual você está atuando. O que acontece? Quando a gente fala do Yellow e do White, assim, não é que você não vai conseguir atuar na empresa, mas não há como o Guilherme falou, não há necessidade de você vincular a um trabalho prático para você pegar a certificação. Então, exemplo, você faz o Yellow, você pode simular na sua empresa, pegar os dados lá, gerar um projeto, mas ele não é obrigatório. Você vai trabalhar. Quando você chega no Green, né, a partir do Green, é obrigatório você ter um estudo de caso dentro de uma empresa, casos reais, e trazer os resultados da aplicação. Senão você não consegue aí. Não é isso, Guilherme? Não, bem colocado. E aí você não consegue pegar a certificação. Não, só tenho a agradecer e eu agradeço, assim, imensamente vocês terem lembrado de mim, fico muito feliz de vê-los e espero que dê tudo certo aí no que eu pude passar, ajude bastante gente. Gui, vai ajudar com certeza, quero agradecer aí a você por disponibilizar o seu tempo para falar com a gente. A gente vai marcar um churrasco, agora a gente está pertinho, eu tô aqui em Araraquara. E o Lelo vem para cá também, para Itápolis, a gente pode marcar uma churrascada. E eu gostei bastante do papo e, cara, muito bom te ver novamente, fazia muito tempo. Eu acho que, cara, eu não sou da área de produção, mas com certeza eu acho que vai ajudar muita gente sim, seja pelos conhecimentos que você citou, pelas trajetórias de carreira que você teve, né? Então, acho que dá ideias para o pessoal. Também se trouxe aí questões de formação, né? Acho que é bem interessante. De qualquer forma, a gente vai deixar seus contatos também das redes sociais, né? LinkedIn, a gente vai te marcar lá. Então, quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, eu vou tomar a liberdade de deixar o caminho aberto para falar contigo, né? E é isso, gente. Espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal. Valeu, galera.